Apesar de muita zoação, eu considero essa uma das temporadas mais desafiadoras de toda a história da NBA. Jogadores isolados do mundo, sem contato com as suas famílias, pressionados fisicamente e mentalmente, vivendo sob regras rígidas e cercados pela incerteza. A temporada de 2019-2020 não foi só sobre basquete, foi sobre superação, adaptação e resistência. Hoje vamos voltar no tempo para entender como tudo aconteceu, desde o caos que paralisou a liga e o mundo até a criação de uma estrutura jamais vista no esporte profissional. Você vai ver como que a NBA salvou sua temporada em plena pandemia e posso dizer que salvou também o psicológico de muita gente que estava presa dentro de casa e como os playoffs de dentro da bolha entraram para a história. Era 11 de março de 2020. O Utah Jazz estava prestes a enfrentar o Oklahoma City Thunder, mas o que aconteceu naquela noite mudaria o rumo da NBA. A partida acabou atrasando para começar. Alguns caras que pareciam ter saído do filme MIB Homens de Preto entraram no meio da quadra para conversar com a arbitragem e de repente o jogo foi suspenso. Os atletas se dirigiram de volta para dentro dos vestiários e alguns minutos depois, exatamente às 10h27, Shams Charania solta o tweet. Rudy Gobert, o astro do Utah Jazz, testou positivo para o coronavírus. Fontes dizem que o Gobert está se sentindo bem, forte e estável, e que se sentiu forte o suficiente para jogar esta noite. 4 minutos depois, o outro insider da NBA, Adrian Wojnarowski, veio com uma notícia nunca vista antes. A NBA suspendeu a temporada. Dias antes, o francês Rudy Gobert havia debochado da situação, tocando de propósito em todos os microfones dos repórteres na entrevista pós-jogo. Aquela imagem acabou virando um símbolo de ignorância coletiva que a maioria tinha na época. A NBA foi a primeira grande liga do mundo a fazer isso, um movimento que chocou a todos. Pela primeira vez desde 1946, a maior liga de basquete do mundo foi completamente paralisada. Ninguém sabia se a temporada voltaria, e se voltasse, como seria? E durante os 5 meses seguintes, o mundo do basquete mergulhou em incerteza. O medo era global, mas a NBA, como sempre, pensava além. E quando a poeira começou a baixar, surgiu uma ideia maluca: montar um ambiente isolado e controlado, como se fosse uma bolha, literalmente. Nasceu o plano mais ousado da história do esporte profissional: retomar a temporada dentro do complexo da Disney, em Orlando. 22 times, jogos sem torcida, testes diários e regras severas. Tudo para garantir uma coisa: que o melhor basquete do mundo pudesse ser jogado, mesmo durante um caos mundial. E assim começava o capítulo mais louco, estranho e inesquecível da história da NBA. Nascia a temporada da bolha. Quando a NBA anunciou oficialmente que iria retomar a temporada, chamou a atenção do mundo inteiro. Afinal, como seria possível jogar basquete em plena pandemia global? Foi montada no Walt Disney World Resort, uma área gigantesca com mais de 100 km² de extensão. Foram investidos 170 milhões de dólares para tornar esse projeto realidade. Ao todo foram 22 equipes para a bolha, apenas os times que ainda tinham chances reais de chegar aos playoffs. Foram 13 da Conferência Oeste e 9 da Conferência Leste. Todos a no máximo 6 jogos de distância de uma vaga na pós-temporada. Cada equipe jogaria 8 partidas para finalizar a temporada regular, e então, se o nono colocado terminasse até 4 jogos atrás do oitavo, um torneio de play-in seria realizado para decidir quem ficaria com a última vaga. Essa proposta foi aprovada pela Liga e pelos jogadores no dia 5 de julho de 2020 e trouxe uma nova camada de emoção para o fim da temporada. Foi aí que a NBA finalmente estava pronta para retomar as atividades. Entre os dias 22 e 29 de julho, antes do retorno oficial, as equipes participaram de 3 jogos amistosos, enfrentando apenas times hospedados no mesmo hotel. O objetivo era, claro, permitir que os jogadores recuperassem o ritmo de jogo e, ao mesmo tempo, testar os protocolos de segurança em um ambiente real de competição. E no dia 30 de julho, a bola subiu na bolha oficialmente. A reta final da temporada regular foi cheia de surpresas e atuações impressionantes. No Oeste, o Los Angeles Lakers liderava com folga. A nova dupla LeBron e Anthony Davis comandavam o time com autoridade. Logo atrás tínhamos uma outra dupla recém-formada, na mesma cidade inclusive, Kawhi Leonard e Paul George. E é claro que a expectativa já estava alta para uma final de conferência entre o duelo de LA. Na parte mais baixa da tabela tínhamos alguns times eletrizantes como o Memphis Grizzlies, com um jovem Ja Morant, que já deixava todos boquiabertos com as suas enterradas, e o Portland Trail Blazers, que estavam vivendo o auge do auge de Damian Lillard. Havia um Denver Nuggets com a dupla sensacional de Nikola Jokic e Jamal Murray querendo roubar a cena, e um jovem prodígio esloveno chamado Luka Doncic comandando o Dallas Mavericks, querendo provar que em seu segundo ano de NBA já estava pronto para disputar com os grandes. Enquanto isso, no leste, o domínio era do Bucks, comandados por Giannis Antetokounmpo, um monstro dos dois lados da quadra que estava em busca do seu segundo título de MVP. E só um breve spoiler, sim, ele conseguiu. Não o MVP da bolha, porque esse ficou nas mãos de Damian Lillard. Pois é, tivemos 2 MVPs nessa temporada.
Tínhamos também o Toronto Raptors saindo da sua primeira conquista de título e ainda sofrendo após a separação de Kawhi Leonard, com aquela sede de mostrar que eles também eram capazes de ganhar sem ele. Sem esquecer de um Miami Heat que sempre vem comendo pelas beiradas, mas acabou surgindo como um grande competidor ao título, principalmente após a virada de chave com Jimmy Butler, que inclusive não levou nenhum de seus familiares para a bolha, dizendo que essa seria apenas uma viagem de negócios. E de fato ele levou tão a sério essa história de negócios que ele até abriu uma nova empresa lá dentro, a sua cafeteria Big Face. Pois é, começou com ele vendendo cafés extremamente inflacionados para os seus companheiros de time. E uma coisa ficou muito clara nessa temporada: os jogadores em quadras particulares, sem torcida, sem pressão, apenas puro basquetebol, é como se pegasse o NBA 2K e colocasse no modo fácil, só que para os dois lados da quadra. Vimos o mais puro basquetebol ser jogado da forma mais livre possível. Damian Lillard simplesmente entrou no modo semideus, roubou a cena com 45 pontos contra o Nuggets, 51 pontos contra o 76ers e depois 61 pontos contra os Dallas Mavericks. Luka Doncic, com 21 anos de idade, fez 2 triplos duplos em sequência, um em uma vitória contra o Kings na prorrogação, 34 pontos, 20 rebotes e 12 assistências, e outro contra o Milwaukee Bucks, com 36 pontos, 14 rebotes e 19 assistências, vencendo também na prorrogação. Em um confronto do Texas entre Dallas Mavericks e Houston Rockets, James Harden fez 49 pontos de um lado, enquanto Kristaps Porzingis fez 39 pontos do outro. Mas nada, eu digo absolutamente nada, foi tão impressionante quanto TJ Warren versão bolha. Em seu primeiro jogo, um role player do Indiana Pacers foi capaz de fazer 53 pontos. Ele inclusive ganhou o apelido de MJ Warren. O cara realmente parecia ter sido possuído pelo espírito de Michael Jordan de 1998. Após todos os confrontos terem sido decididos e lendas já estarem nascendo, no dia 17 de agosto começou a parte mais esperada, os playoffs da bolha. Pelo lado leste, os Bucks, liderados por Giannis Antetokounmpo e Chris Middleton, foram surpreendidos no jogo 1, mas logo se recuperaram e venceram a série por 4-1 para cima do Orlando Magic. O Miami Heat simplesmente atropelou o Indiana Pacers com um jogo coletivo forte. Liderados por Jimmy Butler e Goran Dragic, o Heat venceu a série por 4-0, mostrando que estavam ali para brigar pelo título. Sem Ben Simmons, sim, na época ele jogava muito bem, os Sixers não resistiram à força jovem dos Celtics. Jason Tatum e Kemba Walker dominaram a série, e o Boston venceu também por 4-0 sem dar chances ao adversário. O Toronto Raptors, atuais campeões, mostraram maturidade. Com a experiência de Kyle Lowry e Marc Gasol, sem esquecer de Pascal Siakam e Fred VanVleet, os Raptors passaram pelos Nets por 4-0. Inclusive quebraram até um recorde de um jogo de playoffs, quando no jogo 4, os reservas do time canadense foram capazes de fazer 100 pontos. E enquanto no leste os favoritos avançaram com tranquilidade, no oeste o cenário foi bem diferente. 3 das 4 séries foram extremamente equilibradas e decididas nos detalhes. Por exemplo, no duelo entre Lakers e Trail Blazers, tivemos, adivinha, mais uma grande atuação de Damian Lillard, responsável por 34 pontos comandando o time de Portland para a vitória. Mas aquela derrota acordou o gigante. Nas 4 partidas seguintes, LeBron James e Anthony Davis tomaram o controle absoluto da série, e o Lakers venceu os 4 jogos seguintes, fechando a série por 4-1 e mostraram por que eram os grandes favoritos ao título. Na série entre Thunder e Rockets, que talvez tenha sido a mais subestimada da Conferência Oeste, tínhamos uma grande história ali dentro. Após ser trocado por Russell Westbrook, Chris Paul chegou ao Thunder cercado de dúvidas, mas acabou assumindo o comando do vestiário. Transformou aquele jovem elenco em um grupo competitivo, e foi uma verdadeira guerra de 7 jogos intensos, e de 2 ex-companheiros se enfrentando, James Harden pelo Rockets e CP3 pelo Thunder. Mas no fim, o Rockets do Barba acabou levando numa melhor de 7 em uma partida decidida no último lance. Já no confronto Mavericks e Clippers, tivemos uma grande surpresa. Luka Doncic, com 21 anos, e seu parceiro Kristaps Porzingis tinham um super time do Clippers de Kawhi Leonard e Paul George pela frente. A missão ficou ainda mais complicada com a lesão de Porzingis, que ficou de fora dos jogos 4, 5 e 6. Mesmo assim, Luka entregou atuações inesquecíveis. No jogo 4, por exemplo, com a partida equilibrada até o final, indo para a prorrogação, faltando apenas 1,9 segundos no relógio, com o Dallas 1 ponto atrás, Luka fez um game winner para 3, garantindo uma vitória. Essa partida em questão ele terminou com um triplo-duplo de 43 pontos, 17 rebotes e 13 assistências. Um jogo inesquecível e icônico no seu início de carreira. Porém, os Los Angeles Clippers soube se impor, e com Kawhi Leonard assumindo o controle nos momentos decisivos, principalmente nos jogos 5 e 6, o time de LA fechou a série por 4-2.
E eu deixei por último o Utah Jazz e Denver Nuggets, porque discutivelmente foi o duelo mais insano da primeira rodada. O time do jovem Nikola Jokic deu o tom já no jogo 1, que mesmo com a atuação lendária de Donovan Mitchell, a terceira maior pontuação da história de uma partida de playoffs, fazendo 57 fucking pontos, não adiantou de nada, já que do outro lado, Jamal Murray com uma atuação de gala liderou o Nuggets a uma vitória com 36 pontos. Já o Utah Jazz respondeu rápido, vencendo os 2 jogos seguintes de forma avassaladora. A dupla Donovan Mitchell e Rudy Gobert estavam muito alinhados. O jogo 4 foi um espetáculo à parte, disputado até o final. E mesmo com incríveis 50 pontos de Jamal Murray, não foram suficientes para dar a vitória ao Denver, porque do outro lado Donovan Mitchell fez 51 pontos e o Utah Jazz abriu 3-1 na série. Detalhe que essa foi a primeira vez na história da NBA que 2 jogadores fizeram 50 pontos na mesma partida de playoffs. Pois é nesse nível que esse confronto estava lendário. Com uma missão quase impossível, o Nuggets precisavam vencer 3 jogos seguidos para se classificarem. Foi então que Jamal Murray entrou no modo lendário. Ele marcou 42 pontos no jogo 5, marcou 50 pontos no jogo 6, que inclusive acabou tendo uma resposta de 44 pontos do Donovan Mitchell, mas sem sucesso. E no decisivo jogo 7, quem brilhou foi Nikola Jokic, sacramentando uma bela virada, vencendo por 4-3 e eliminando o Utah Jazz em uma das séries mais intensas da história recente dos playoffs. A segunda rodada dos playoffs da bolha entregou mais do que a primeira. O Milwaukee Bucks, por exemplo, com a melhor campanha da temporada, o atual 2 vezes MVP e defensor do ano Giannis Antetokounmpo, eram apontados como os favoritos. Mas o Miami Heat tinha um plano subestimado, e acima disso, tinha um Jimmy Butler. No jogo 1, Jimmy explodiu para 40 pontos. Comandando o Miami Heat com intensidade e confiança. E a 3 segundos do final, inclusive, numa tentativa de game winner no step back, acabou cavando uma falta para cima de Giannis, convertendo 2 lances livres e ficando com a vitória. No jogo 2 foi Goran Dragic quem brilhou, mostrando que o Miami Heat era uma arma ofensiva, abrindo 2-0 para cima dos favoritos. E no jogo 3, mais uma bela atuação de Butler, dessa vez com 30 pontos. E acredite em mim que os 30 pontos não foi o mais impressionante, mas sim os seus 17 pontos somente no último quarto, tendo em vista que o Milwaukee Bucks, como um time, conseguiu fazer apenas 13 pontos no quarto em questão. E num piscar de olhos, o time favorito do leste estava perdendo por 3-0. O jogo 4 foi ainda mais dramático, decidido apenas na prorrogação, onde o Milwaukee Bucks venceu, porém perdeu o Giannis, que saiu lesionado durante a partida. E sem o seu astro no jogo 5, os Bucks não resistiram ao forte jogo coletivo do Miami Heat, que fechou a série em 4-1, eliminando o favorito e carimbando o seu lugar nas finais de conferência. Do outro lado, um duelo que prometia equilíbrio e entregou muito mais do que isso. Boston Celtics contra os atuais campeões, o Toronto Raptors. O jogo 1 foi um domínio completo do time celta, uma vitória por 18 pontos de vantagem. Mas no jogo 2, eles estavam perdendo por 8 pontos chegando no último quarto. E foi aí que Marcus Smart decidiu entrar no modo Stephen Curry e converter 5 arremessos de 3. Dessa forma, os Celtics abriram 2-0 na série e a pressão caiu sobre o Toronto. No jogo 3, em um jogo disputado até o final, o Raptors se via 2 pontos atrás no placar, e com apenas 0,5 segundos no relógio. O Celtics colocou o gigante Taco Fall em quadra, para tentar atrapalhar ao máximo Kyle Lowry de conseguir repor a bola. E foi aí que tivemos um dos game winners mais subestimados da história dos playoffs. O Giannonobi estava livre na zona morta, e friamente acertou uma bola espetacular. 2-1 na série. Com a moral recuperada, os Raptors venceram o jogo 4 e empataram tudo. Boston respondeu no jogo 5, mas no jogo 6 as duas equipes travaram uma batalha que só foi resolvida após 2 prorrogações, com uma vitória dos Raptors saindo das mãos do Kyle Lowry a última bola num fadeaway, responsável por abrir 4 pontos no jogo, empatando a série. No jogo 7, a tensão era visível, cada posse era fundamental, mas Jason Tatum assumiu o protagonismo, e com uma atuação madura e dominante, os Celtics venceram por 92-87, avançando para a final do leste. O Raptors ainda teve 2 chances de tentar empatar a partida, uma das mãos de Norman Powell, que acabou sendo bloqueado na tabela por Marcus Smart, e outra das mãos de Fred VanVleet, que não conseguiu fazer um fadeaway para 3, sendo marcado por Grant Williams, e assim o Boston Celtics avançou para enfrentar o Miami Heat nas finais de conferência. E agora, com o confronto Miami Heat contra o Boston Celtics definido, tá na hora da gente dar uma olhada como foi na Conferência Oeste. O duelo mais aguardado era entre Rockets e Lakers, LeBron James e Anthony Davis contra James Harden e Russell Westbrook. Mas infelizmente no final das contas acabou decepcionando os torcedores, já que o Houston Rockets venceu o jogo 1 com um ataque veloz, muitos arremessos para 3 e incríveis 36 pontos de James Harden. Mas a partir dali, os Lakers fizeram os ajustes necessários e tomaram conta da série. LeBron e Davis mais uma vez lideraram o time em pontuação, mas o diferencial do elenco foi o apoio de Rajon Rondo, Markieff Morris, Kyle Kuzma e Alex Caruso, sendo importantíssimos nos arremessos para 3 pontos, principalmente nos momentos certos. E o mais impressionante mesmo foi Rajon Rondo,
que nunca teve uma característica de ser um bom arremessador, mas nesses playoffs ele teve a média de 40% do perímetro. E mesmo Houston tendo 2 grandes pontuadores, a defesa era frágil e a ausência de um pivô de elite acabou cobrando um preço alto em um garrafão onde tem Anthony Davis. Dessa forma, o Lakers venceu os 4 jogos seguintes, fechando a série por 4-1. Se havia um time que todos esperavam ver nas finais do Oeste, era o Los Angeles Clippers. Kawhi Leonard, coroado campeão e MVP das finais em 2019, se juntou a um dos melhores e mais completos jogadores da liga com Paul George, que também estava na corrida para MVP e defensor do ano na temporada passada, tinham todo o favoritismo da série. Um elenco profundo, versátil e experiente, que infelizmente estavam sendo liderados pelo Doc Rivers. Mas continuando. O Clippers acabou abrindo 3-1 na série contra o Denver e pareciam ter o controle da situação. E um lance que eu jamais vou me esquecer dessa partida foi quando Kawhi Leonard conseguiu dar um toco no final do último quarto do jogo 3 para cima de Jamal Murray usando apenas um dedo. Mas do outro lado, o Denver não se entregou. Vindo de um comeback de 3-1, será que seria possível um comeback de 3-1 de novo? Jamal Murray e Nikola Jokic se recusaram a desistir. Com a mistura de talento, frieza e resiliência, os Nuggets venceram o jogo 5, depois de recuperar uma diferença de 16 pontos, venceram o jogo 6, depois de recuperar uma diferença de 19 pontos, quando por fim, mais uma atuação de 40 pontos de Jamal Murray no jogo 7, eles completaram o que todos esperavam, se tornando a primeira equipe na história da NBA a recuperar de 2 séries de 3-1 na mesma corrida de playoffs. E foi nessa série também que nasceu a lenda do Pandemic P, já que Paul George tinha fama de ser melhor nos playoffs. E só como uma amostra grátis do que ele entregou nessa série, o jogo 7 ele fez 10 pontos, convertendo apenas 4 arremessos de 16 tentativas. Mas Kawhi Leonard não ficou atrás não, viu? Fazendo apenas 14 pontos, com 6 arremessos convertidos de 22 tentativas. Dessa forma, o duelo de Los Angeles que estavam prevendo acabou virando um Lakers contra Nuggets. Nas finais da Conferência Leste, foi uma disputa entre o Heat e o Celtics. E logo no primeiro jogo da série, a partida foi equilibrada do início ao fim, sendo decidida apenas na prorrogação. Os últimos segundos da partida foram tensos. Kemba Walker fez um arremesso para 2, colocando os Celtics na frente por 1 ponto. No ataque seguinte, Jimmy Butler chamou a responsabilidade, fez uma bandeja muito difícil, conseguindo a cesta e a falta. Ele converte o lance livre e coloca o Miami Heat na frente por 1 ponto. E na última posse do time celta, com 12 segundos no relógio, Jason Tatum chamou a responsabilidade, conseguiu se livrar do defensor e partiu para uma enterrada, onde Ben Adebayo protagonizou um dos tocos mais lindos dessa temporada. E com esse lance, o Heat venceu por 117-114. No jogo 2, o equilíbrio permaneceu. O Celtics conseguiu abrir uma vantagem no segundo período, mas no terceiro quarto, Goran Dragic mais uma vez brilhou com 25 pontos e comandou o time do Heat para virar a partida. Miami então venceu por 106-101, abrindo 2-0. O jogo 3 foi a redenção do Boston. Tatum foi mais agressivo, Marcus Smart elevou seu nível defensivo e Jaylen Brown contribuiu com 26 pontos. Mas a defesa foi a chave desse confronto, e o Celtics comandou o ritmo da partida, vencendo por 117-106, diminuindo a diferença e mantendo viva a esperança da série. O jogo 4 que tivemos o herói improvável, Tyler Herro. Calouro, com cara de adolescente ainda, mas com muita personalidade. Ele anotou 37 pontos vindo do banco, em uma das performances mais inesperadas e impactantes da bolha. Herro dominou a partida com arremessos de média e longa distância. Floaters, infiltrações, ele fez de tudo, e o Heat venceu por 112-109, abrindo 3-1 na série. No jogo 5, mais uma vez o Celtics mostrou muita resiliência. Tatum acordou no segundo tempo e liderou os Celtics com 31 pontos, a uma vitória por 121-108, forçando o jogo 6. Mas na partida seguinte, a força coletiva de Miami prevaleceu. Jimmy Butler liderando o time com 22 pontos e 8 assistências. Ben Adebayo brilhando com 32 pontos e 14 rebotes. O Heat foi muito dominante no último quarto e acabou por fechar a série. Vitória de 125-113, colocando o Miami Heat nas finais da NBA, superando todas as expectativas e calando os críticos. Na final da Conferência Oeste, o confronto era complicado. O muito mais experiente Los Angeles Lakers contra a juventude do Denver Nuggets. E o jogo de estreia da série não foi muito favorável para o time de Denver, já que o Lakers dominou quase que de ponta a ponta, vencendo por 126-114, querendo se impor já desde o início da série. Já o jogo 2 foi um verdadeiro clássico. Denver lutou até o final, com o Jokic anotando 30 pontos, e a partida trocou de liderança 3 vezes só no último minuto. De um lado, Nikola Jokic fez a cesta, do outro lado, Anthony Davis respondeu. Nikola Jokic vai e converte mais uma cesta, deixando Denver 1 ponto à frente, faltando 2,1 segundos no relógio. Mas a última bola do jogo não poderia procurar outra pessoa. Anthony Davis recebeu e converteu um arremesso milagroso no estouro do cronômetro, entregando a vitória por 105-103 para o time de Los Angeles, e ainda saiu gritando Kobe, enquanto utilizava o clássico uniforme do Black Mamba.
Chegando no jogo 3, os Nuggets mostraram que ainda estavam vivos na série. Jamal Murray teve uma atuação espetacular. Anotou 28 pontos, entregou 12 assistências e pegou 8 rebotes. Jokic ao seu lado, com um QI fora do comum, contribuiu com 22 pontos. E o Denver venceu sua primeira partida na série por 114-106. No jogo 4, Frank Vogel promoveu mudanças defensivas pontuais, e elas funcionaram perfeitamente. Como por exemplo, colocar Dwight Howard como titular pela primeira vez na série, movendo Anthony Davis para power forward, com a missão clara de incomodar o Jokic com duas presenças físicas dentro do garrafão. Dessa forma, a intensidade física do garrafão do Lakers ficou muito superior, o que dificultou as ações ofensivas de Jokic. Do banco, Rajon Rondo ainda foi cirúrgico, entregando 7 assistências, muitas delas nos momentos clutches da partida. LeBron e Anthony Davis combinaram para 60 pontos. E no fim, o Lakers acabou vencendo por 114-108, abrindo 3-1 na série, colocando uma mão na vaga das finais da NBA. Indo para o jogo 5, apenas uma coisa circulava na mente dos torcedores de Denver. Eles já viraram 2 séries por 3-1. Seriam capazes de virar a terceira? E a resposta é não. LeBron James fez 38 pontos, 16 rebotes e entregou 10 assistências, assumindo o controle do jogo, e os Lakers acabaram vencendo por 117-107, voltando às finais da NBA após 10 anos. Agora chegamos ao final. De um lado, Los Angeles Lakers, LeBron James, Anthony Davis e companhia, o rei que estava prestes a enfrentar o time pela qual ele ergueu um troféu 7 anos antes. Do outro lado, o Miami Heat, um time construído na garra e na força coletiva, liderados por Jimmy Butler e Ben Adebayo. Nos 2 primeiros jogos da série, os Lakers mostraram sua total força. Anthony Davis dominante no garrafão, LeBron James torturando sua ex-equipe. E para piorar, lesões no Miami Heat. Goran Dragic lesionou o pé ainda no jogo 1, ficando de fora da maioria dos jogos da série. Ben Adebayo acabou lesionando o ombro, retornando apenas no jogo 4. Isso desequilibrou as forças. Dessa forma, o Lakers venceu os 2 primeiros confrontos com dominância, abrindo 2-0 na série e dando sinais claros de superioridade. Eles só não estavam prontos para o que Jimmy Butler estava prestes a fazer, mostrando que nem de longe iria desistir facilmente. O jogo 3 foi histórico, com uma atuação monstruosa de Butler, 40 pontos, 13 assistências e 11 rebotes. Ele carregou o time para a vitória. Sem Dragic, sem Adebayo, Jimmy Butler fez literalmente tudo que estava ao seu alcance. E com essa vitória maiúscula, ele se tornou apenas o 3º jogador na história a fazer um triplo-duplo em um jogo de final. Tendo apenas o suporte de Tyler Herro, que foi importante nos momentos finais, o Heat conseguiu esboçar um sorriso após recuperar um jogo da série. No jogo 4 tivemos mais um duelo equilibrado até o último minuto. Butler mais uma vez carregou o time do Miami, faltando apenas uma assistência para anotar outro triplo-duplo. Mas do outro lado da quadra, LeBron James fez 28 pontos, Anthony Davis fez 22 e a poucos segundos do fim, mais uma vez a bola de 3 inesperada de Anthony Davis levou o Lakers a uma vantagem de 9 pontos, vencendo a partida por 102-96, abrindo 3-1 na série. No jogo 5, mais uma vez história foi escrita. Foi uma verdadeira disputa entre King James contra Jimmy Buckets. A partida a menos de 2 minutos do fim estava empatada em 101-101. A partida mudou de liderança 7 vezes. De um lado, Jimmy Butler pontuava, do outro, ou LeBron James ou Anthony Davis respondia. Até que na última falta que Jimmy Butler cavou para colocar o Miami Heat na frente por 2 lances livres, temos aquela icônica cena dele exausto debruçado nos painéis de LED ao redor da quadra. Mas na última posse, após 2 erros seguidos do time do Lakers, o Miami Heat sobrevive à série e consegue diminuir a diferença para 3-2. Essa partida foi inacreditável. Apesar de 40 pontos, 13 rebotes e 7 assistências de LeBron James, foi mais um triplo-duplo de 35 pontos, 12 rebotes, 11 assistências e 5 roubos de bola de Jimmy Butler que fizeram a diferença no final das contas. A esperança foi mantida viva. O Miami Heat não se entregaria até o último segundo, mas no jogo 6, no jogo 6 os Lakers não deixaram dúvidas. LeBron James foi absoluto, Anthony Davis foi fundamental, e no intervalo do jogo já estava 64-36 para o time de LA. Jimmy Butler visivelmente estava exausto e muito bem marcado, sendo limitado a apenas 12 pontos. Goran Dragic até voltou de lesão vindo do banco dessa vez, mas não teve o mesmo impacto. O Lakers acabou dominando o jogo do início ao fim, e uma vitória maiúscula de 106-93 fez com que eles trouxessem o 17º título para a franquia de Los Angeles, terminando de coroar essa temporada maravilhosa do King James com mais um Finals MVP e um discurso lendário. We just want our respect. Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect. Our organization want their respect. Laker Nation want their respect. And I want my damn respect too. Se
você ficou até aqui, com certeza você gostou do conteúdo. Então se inscreve e ativa o sininho para você não perder mais nenhum lançamento. Você pode apoiar o canal se tornando um membro por apenas R$2 e tendo acesso antecipado aos vídeos. Ou então adquirindo uma camiseta exclusiva da loja Trash Talk, que está no maior desconto do ano. O link está aqui embaixo, você pode acessar lojatrashtalk.com.br. E se você gostou desse vídeo, com certeza vai adorar esse que vai estar aparecendo agora na sua tela. Então é só clicar aí que eu te vejo em instantes. Até a próxima e falou!